por essa transmissão. Mais uma devocional para nós começarmos a semana conectados com a Palavra de Deus. Boa tarde para vocês que me assistem pelo Facebook, pelo Instagram e para vocês que posteriormente irão assistir também pelo YouTube. Praticamente todas as lives que eu realizo aqui na plataforma do Instagram e do Facebook, geralmente eu subo também para o meu canal do YouTube, canal Palavra de Graça, canal que nós temos ali com bastante reflexões da Palavra de Deus, devocionais, estudos bíblicos. Então, se você tem interesse de conhecer um pouco mais sobre esse conteúdo que nós colocamos lá, vá até lá no meu Instagram. É um pouco mais fácil, você vai lá na minha página inicial, na minha bio, e lá tem o link do YouTube. Já no Facebook, você dando uma pesquisada aí no meu perfil, nas minhas publicações, vocês vão ver algum link que te remeta até o meu canal do YouTube Palavra de Graça, ok? Você acessando, se inscreva, curta o conteúdo e compartilhe também, para que a Palavra de Deus possa chegar ao maior número de pessoas que você puder nos ajudar nesse sentido. E esse link, esse vídeo, essa devocional reflexão bíblica que nós teremos, aproveite também para encaminhar para os seus contatos, tanto de WhatsApp, quanto os seus contatos aqui do Instagram ou Facebook, para que a gente possa levar essa reflexão bíblica de início de semana. O início da semana foi ontem, domingo, mas geralmente para nós brasileiros, a gente costuma dizer que a segunda-feira é onde a semana começa tudo novamente, não é mesmo? E estamos em um feriado prolongado, feriado amanhã, proclamação da República, e hoje uma segunda-feira, véspera de feriado, colado ali com o domingo. Então estamos em um clima um pouco de feriado já, né? Saí hoje pela manhã e vi que as ruas estão bem mais tranquilas, sem muito trânsito. Mas é isso. Vamos ao texto bíblico. E o texto que eu gostaria de compartilhar com vocês é alguns trechos do Salmo 139. O Salmo 139, ele tem 24 versículos. E é um salmo atribuído ao rei Davi. E é um salmo muito profundo, que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca da nossa formação. Nós não fomos criados por acaso. Nós não somos obras do acaso. Nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas com um sentido de propósito que Deus nos colocou nessa existência, nesse período da história da humanidade. Então, aquele papo, aquele assunto de que nós somos obras do acaso, de que pessoas que não têm um sentido de vida, não têm um sentido de propósito, o porquê que está aqui. Deus, ele tem um sentido de propósito para cada ser humano específico. E cabe a nós termos essa sensibilidade de buscarmos em Deus, na sua palavra, em Cristo, o Filho de Deus, para que nós possamos, de fato, colocar esse sentido de propósito em ação. E o salmo que eu gostaria de compartilhar diz assim, logo no início, já diz o seguinte: ó Senhor, Tu examinas o meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces os meus pensamentos. Tu me vê quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Olha que interessante, Deus, ele te conhece muito antes daquilo que você queira fazer. Enquanto você e eu, enquanto nós estamos dormindo, Deus está cuidando de nós. E Deus,
Ele permite que nós vivamos as experiências dessa vida de diversas formas. E Deus, ele espera que a gente se levante no momento que é necessário se levantar. E Ele quer e espera que nós nos assentemos, que nós possamos desfrutar de descanso no período que é preciso daquela relaxada, para que a gente possa dar aquele reset, sabe aquele reset? Para a gente dar uma respirada, para que a gente possa retomar novamente a caminhada. É o próprio Deus que deu esse sentido de existência para a gente. Deus, Ele fez tudo isso porque Ele nos ama. E Deus, por mais que de repente a gente ache que estamos passando por um período de provação muito grande, muito a ponto de ser desesperador, mas eu quero que você saiba de algo que a palavra de Deus nos diz, que Ele não nos permite que nós possamos carregar um peso além do que a gente não possa suportar. Deus, Ele sempre vai dar um escape, vai permitir que a gente dê aquela resetada para que a gente possa continuar. E Ele sabe muitas coisas que a gente quer dizer, mesmo sem a gente dizer. É o que diz o versículo 4. Deus, Ele quer que você reconheça a soberania dEle e que você tenha consciência de que você não é obra do acaso, não. Foi Deus quem te criou. E esse Salmo 139 nos diz e nos garante isso, de que Ele nos criou. E de que não é possível, não há a mínima possibilidade de nós fugirmos da sua presença, da presença de Deus. Porque o salmista, ele diz isso. É impossível escapar do teu espírito, não há como fugir da tua presença. Você já viu alguém querer fugir da presença de Deus? Querer se esconder? A gente consegue se esconder em muitas ocasiões, de diversas pessoas, de diversas situações, mas de Deus, a gente não consegue escapar da presença de Deus. E no versículo 8, o salmista Davi diz: se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer e se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali, a tua mão me guiará e a tua força me sustentará. Essa situação, talvez que você esteja passando ou que você vai passar algum dia, saiba que Deus estará sustentando você. Ele estará te dando sentido de propósito para aquela provação, para aquela situação difícil. Toda situação difícil que nós passarmos, nós devemos nos perguntar e perguntar para Deus: Senhor, qual o sentido de propósito para que eu esteja passando por essa situação? E saber que Deus, como nosso Criador, como aquele que foi e é o responsável pela nossa criação, Ele vai nos responder. E Ele vai fazer com que a gente entenda qual o sentido de propósito para aquela situação. E no versículo 3 o salmista diz: tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário, e algumas versões diz de uma forma tão assombrosa. As tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. O salmista está dizendo: Senhor, muito obrigado da forma como o Senhor me criou. Ainda lá dentro do ventre da minha mãe, quando eu só conseguia ser visto por ultrassonografia, ali, antes disso, o Senhor já estava me vendo. Então, querido e minha querida, você que está me assistindo nesse instante, saiba que Deus quem te criou. Deus tem um propósito especial na tua vida, e esse propósito começa a partir de Deus. Não tem como você dar
sentido de propósito para a sua vida se Deus não estiver incluído no início desse propósito. Você só vai encontrar sentido para viver, sentido para a sua vida, quando você perceber que você é importante para Deus e que essa importância inclui a convivência, o compartilhar com outras pessoas, de que de forma isolada ninguém consegue fazer nada, porque nós, de forma direta e indireta, estamos conectados com outras pessoas. E é necessário que a gente possa ter uma ajuda mútua entre si, entre uns aos outros, para que possamos dar sequência a diversas etapas das nossas vidas. E é isso que o salmista está dizendo. Senhor, muito obrigado, porque ainda que eu tenha sido ainda no ventre da minha mãe, ainda que você tenha sido tentado a ser expurgado para fora, de repente a sua mãe tenha tentado fazer aborto, te abortar quando você ainda estava no ventre da sua mãe, e ainda assim você está aí, pleno, gozando da vida, aproveitando de vários e diversos momentos que Deus tem proporcionado, porque Deus tinha um propósito especial para a sua vida. E esse propósito começou com Deus. Não começou de forma aleatória. Não começou de uma forma onde foi obra do acaso. Não. Deus, Ele deu esse sentido de propósito para a tua vida. E o salmista diz: Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. E esse tecido na escuridão, ele está dizendo, quando eu ainda não era visto por ninguém, quando eu estava lá no ventre da minha mãe, o Senhor estava me formando. E no versículo 16 diz: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Cada período das nossas vidas, Deus já havia registrado no livro da vida. Deus é um ser eterno. Deus conhece tudo e todas as coisas, tanto do que passou quanto do que virá a existir na história da humanidade. Deus tem pensamentos preciosos. E o salmista diz no versículo 17: Como são preciosos os teus pensamentos ao meu respeito, ó Deus. É impossível contá-los, enumerá-los. Deus, Ele espera que nós tenhamos gratidão por tudo aquilo que nós temos e vivemos. É impossível fugir da presença de Deus. Deus foi quem te criou. Deus, Ele conhece os nossos corações. E o salmista parte para a conclusão desse salmo, dizendo, no versículo 23 e 24: Examina-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e vê os meus pensamentos. Devemos pedir para que Deus sonde os nossos corações, para que Ele sonde os nossos pensamentos, para que a gente não tenha a possibilidade de entristecer o coração de Deus através das nossas formas impensadas de agir e de falar em alguns momentos. Mostra-me se há em mim algo, ou seja, algum caminho mau que te ofende, e conduze-me pelo caminho eterno. Nós devemos ansiar, devemos desejar buscar esse caminho eterno, buscar a presença de Deus. E é Deus quem dá sentido de propósito para nossas vidas. É Cristo, a partir da sua vinda a este mundo, a partir da sua morte e ressurreição, é quem dá sentido para as nossas vidas. Nós podemos fazer diversas coisas. Nós podemos até reclamar, murmurar. Nós podemos no sentido de fazer essas coisas sem refletir
sobre os cuidados de Deus. Mas a partir do momento quando nós entendemos os cuidados e os propósitos de Deus para as nossas vidas, nós começamos a entregar tudo nas mãos do Senhor e começamos a agradecer pelos seus cuidados em nos formar, ainda quando nós não tínhamos essa consciência de ação de Deus nas nossas vidas. Espero que Deus tenha falado com você através dessa breve reflexão. Que Deus continue iluminando e abençoando as suas vidas. Eu quero te pedir um favor. Compartilhe essa reflexão bíblica com o maior número de pessoas que vocês puderem. Compartilhe e curta essa publicação, esse devocional, para nós começarmos a semana. E que esse devocional possa falar com você ao longo desse dia e ao longo dos próximos dias. Mas não deixe de buscar a Deus em sua palavra durante a semana também. Que Deus abençoe grandemente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, Palavra de Graça no YouTube, aproveite, se inscreva lá no meu canal e compartilhe o conteúdo que lá existe. Compartilhe também esse devocional aqui tanto pelo Instagram como pelo Facebook. Que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus e até a próxima, se assim Deus nos permitir.